Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves, com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. É isso aí, todos vocês, ouvintes da RC7, está começando agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. 8 e pouquinho, né? A gente está começando. 8 ônibus. 8 ônibus, né? Aí. Tem aquela outra, como é? 8 municípios também? Começa 8 ônibus e vai até 9 horas e poucos municípios. Poucos municípios, né? E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem um pulso aí preparado para começar essa semana com muita energia, com muita informação. O que a gente vai falar hoje, Vinícius? Vamos lá então, temos os nossos destaques aí, onde 85% das empresas aceleraram iniciativas de diversidade nos seus ambientes de trabalho. Temos também aí reclamações por compras online, subiram 653% em 2021. As nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E aí o nosso bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, né, Malek? É isso aí, a gente, talvez se estivesse nos anos 90, a gente já tá falando hoje sobre o advento da internet, o que é a rede. Verdade, cara. Como é que é? A rede mundial de computadores, né? Se falava desse jeito, né? Ou então nos anos... gente diz, não, isso não é verdade, isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer, isso aí não vai dar certo, né? Ou então se estivesse falando nos anos 2000, a gente já tá falando o quê, Vini? A gente já tá falando ali, nossa, né? Orkut, o que é? O que é Orkut, né? O que é esse novo movimento? O que são as redes sociais? Jovens, né? Agora se comunicam através da internet e deixam as relações pessoais de lado. Para você que possa ouvir esse Pulso Empreendedor daqui a 10 anos lá no podcast, quem sabe, a gente está falando sobre algo que é novidade nesse momento e que as pessoas ainda estão, vamos dizer assim, curiosas, né? Buscando informação, né? Que é o metaverso, né? Essa nova palavra que chegou aí e mexeu muito, né? Com essas estruturas de rede digital, né? De redes sociais, aliás, de mundo digital. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui um amigo nosso, que também já esteve aqui no Pulso, que é especialista aí em marketing, também especialista aí em alguns investimentos em criptomoedas aí, também tá ligado aí nesse mundo de metaverso. A gente tá aqui hoje para falar com o Leonardo Guzatti Dengo, nosso parceiro e amigo aí, que já teve algumas vezes no Pulso. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos e também feliz Páscoa aí pra quem tá nos ouvindo, né? A gente não pode esquecer disso, né? Foi ontem só, né? Uma feliz Páscoa pra galera aí que acompanha o Pulso aí, uma semana com amor, né? A gente refletir sobre aqueles pensamentos, né? Que são típicos dessa época, né? Perfeito. Léo, pra gente começar o bate-papo aqui, o Malek falou, né? Dessas tecnologias que começam a pipocar aí nas mídias e rapidamente já começam a ser utilizadas e se disseminam com, digamos assim, uma escala muito grande, né? A gente viu lá, a gente citou aqui o Orkut, né? Eu lembro quando eu fiquei sabendo, daqui a pouco todos os meus colegas de classe já tinham o seu Orkut, e agora a gente tá falando do metaverso, que é essa nova, talvez não tão nova assim, né, Léo? Então, o que é o metaverso? Só pra gente desmistificar já e começar introduzindo o assunto. Claro, em poucas palavras, o metaverso, ele é uma realidade aumentada, uma realidade paralela, onde a gente vai se conectar com outras pessoas, né, no mundo virtual, né? Em resumo é isso. E por que o metaverso ele tá sendo divulgado com tanta expectativa, né? A gente percebe assim grandes canais, né, de tecnologia. Esse universo de startups fala muito sobre metaverso e várias outras novas tecnologias e possibilidades que esse mundo vai oferecer. A gente vai falar sobre isso no programa. Mas por que há uma expectativa tão grande em cima dessa nova tecnologia, dessa nova realidade, Léo? Porque o metaverso pode mudar a forma que as pessoas se comunicam entre elas, né? E hoje, como a informação, a internet, isso acaba popularizando muito mais rápido que antes. Como tu falou antes, o Orkut foi evoluindo de formiguinha lá. Uhum. E agora, com a forma que a gente se comunica hoje com o WhatsApp, Telegram e vários outros aplicativos, isso acaba tornando muito mais rápido.
Mas o principal item aqui a gente está falando de comportamento, né? Quando a gente fala de comportamento, muita coisa pode acontecer. Quando você falou assim, dessas mudanças significativas, eu fiquei imaginando, pode-se dizer que o metaverso traz mudanças do mesmo impacto que a rede mundial de computadores, que a internet trouxe também? Você acredita que pode ser até maior, ou enfim, qual o real impacto que a gente pode esperar das relações humanas, né? E também do impacto nas empresas também, né? Então, basicamente o metaverso, ele é uma nova camada, assim, como se fosse a gente vai aproveitar muito mais a Web 3.0, que é uma nova geração, uma nova tecnologia, outra maneira de se comunicar, basicamente, né? Onde a gente vai conseguir, depois a gente vai falar um pouquinho, mas é uma evolução, é uma nova camada, tá? Então, acho que isso tem que ficar bem claro, que a gente vai começar a aproveitar a Web 3.0. Eu já comecei a me coçar para fazer outras perguntas aqui, mas a gente tem um destaque, a gente já volta para o nosso bate-papo, né, Mari? Então, 85% das empresas aceleraram iniciativas de diversidade. Uma pesquisa feita pela consultoria Korn Ferry, com 250 empresas de diversos setores do Brasil, revelou que 85% delas aceleraram seus esforços de diversidade e inclusão nos últimos 12 meses. No entanto, só 14% avaliam que isso está sendo efetivo. Os maiores desafios, segundo as companhias, são transformar a intenção em iniciativas pragmáticas, 69,5% acreditam nisso. Mudar de comportamentos também é um dos desafios, com 67,5%, e assegurar líderes responsáveis é o desafio aí de 48,7%. Também vincular custos e resultados, 39% aí dos desafios, e orçamento 35%. As principais práticas adotadas são o desenvolvimento de políticas de não discriminação, bullying e assédio, com 67% aí das empresas, e foco em cultura de expressão e segurança psicológica, com 63%. Diversidade é uma pauta importante aí, mas tá sendo difícil, né, Mari? É que eu fico imaginando, né, até pelos dados que você trouxe, essas iniciativas pragmáticas, né, essas iniciativas, elas vão ser efetivas até um determinado ponto, mas a gente tem toda uma bagagem cultural e principalmente tudo que antecede a chegada de algumas pessoas nesse ambiente de trabalho. Então eu acho que, claro, a empresa consegue trabalhar ali na ponta, né, com alguns desses aspectos, né, com a liderança, com o comportamento, né, ela tem esses desafios ali, mas ela vai ter uma dificuldade de alguma forma, porque tem coisas que são anteriores, Perfeito, né? Tem alguns papéis que eles fazem parte aí do poder público, da esfera familiar, tem várias questões, né? Realmente é um paradigma, é bem difícil de resolver, mas é legal que há essa conversa, há esse interesse e essa pauta de diversidade entre cada vez mais, para que aos poucos as coisas vão se transformando. A gente tem aí, né, uma sociedade mais igualitária, digamos assim. É bacana isso. Eu acho que essa equidade que se busca aí é bem importante. As empresas estão atentas a isso e, sem dúvida, né, às vezes até iniciam esse movimento com mais força e mais, vamos dizer assim, conhecimento aplicado. Perfeito. Do que algumas discussões políticas que se tornam vazias, que se tornam direita e esquerda e não levam a lugar nenhum, né? A gente tem uma dica de investimento que também está relacionada com o nosso programa de hoje. De repente a gente até já entra nesse assunto, mas quando a gente fala em metaverso, que é o tema do programa de hoje, logo aparecem especulações, né? Oportunidades reais também, e claro, né, os riscos de investir nesse mercado que é muito novo, né? Algumas das possibilidades de investimento nesse metaverso incluem a compra de terrenos virtuais, vamos dizer assim, as moedas digitais, que são as criptomoedas, os tokens de ativos, né? Você pode comprar itens de um jogo, itens de um universo lá, comprar os avatares também, comprar os avatares, né? Por exemplo, a Nike lançou lá, né, os tênis lá dentro do metaverso, então você pode comprar, né, alguns itens. E não precisa limpar o tênis, então. Não precisa, não sei, daqui a pouco, vai que precisa daqui a pouco, né? E aí também os NFTs, né, que são tokens específicos, né, além de ações de empresas que estão envolvidas com essa tecnologia e esse ambiente de metaverso, como o Meta, né, do Facebook ali. Além também de ETFs que são indexados no mercado de metaverso. Você tá ouvindo a gente, achou complicado? É mesmo, é complicado mesmo, porque esse é um mercado muito novo, ao mesmo tempo muito volátil,
pouco compreendido ainda, né, pelos especialistas e ainda de um caráter muito especulativo. Obviamente existem estudiosos, traders e profissionais se dedicando a isso, por isso que a gente recomenda que, se você quer investir no metaverso, você primeiro tenha uma carteira diversificada e tenha apenas uma parte dos seus investimentos tomando esse risco maior, vamos dizer assim. Melhor ainda, vai investir, prefira estar bem assessorado, pega essa dica e segue a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 49999568641, e invista aí com a Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Ô, Léo, uma das coisas que as pessoas vão poder fazer no metaverso é inclusive transações, né? Transações financeiras, né? E aí eu acho que um pouco desses ativos, dessas coisas que eu comentei, passam a ser também parte de uma nova economia, né? Sim, existe uma modalidade dentro do mundo de cripto que são as finanças, DeFi, né? Que é, basicamente, quando a gente fala de cripto, a gente está falando de descentralização. E tem um modelo chamado DeFi, né? Uma maneira, né? Vou falar assim, uma categoria onde é claro que tem toda uma proteção e tudo mais, mas o DeFi são finanças descentralizadas onde pessoas podem transitar dinheiro entre pessoas e também emprestar dinheiro, tudo com um protocolo muito seguro por trás, né? Com blockchain, por exemplo. E aí você acredita que com isso surgem novas oportunidades de investimento também? Você acredita que isso cria uma economia considerável, assim? Sim, porém é necessário fazer aquele filtro, né? Hoje é muita novidade, tem muito lixo, digamos assim. Tem coisas boas, mas tem muito lixo, então você precisa estar conectado com uma empresa que entenda, talvez, ou com um consultor, com alguém que possa te guiar. Eu acho que essa dica da Nipur é legal, e até a gente falou, né, Vini? Vamos trazer o nosso parceiro da Nipur ali, o Augusto vai indicar alguém, né? Talvez Sim. Luiz, não sei quem vai estar conosco para falar também sobre criptomoedas, sobre esses assuntos aí. Perfeito. Além de investir, Léo, né? A gente está falando de uma das diversas possibilidades e oportunidades que o metaverso, né, já traz hoje, porque ele já é uma realidade, né? Mas o que as pessoas vão poder fazer, né? Vamos pensar em nós aqui, cidadãos comuns aqui, que tipo de atividades e a nível de rotina, o que dá para imaginar que o metaverso pode proporcionar para essa galera? Legal. Bom, como a gente tá falando de conexão entre pessoas, eu imagino, né, por ter uma empresa, eu imagino muito, empresa e hobby, né? Acho que eu vou falar de duas áreas que eu gosto muito. Eu me imagino em uma reunião, né, com uma pessoa de outra empresa, ou seja, ao invés de ter que ir para São Paulo e para uma outra cidade, isso pode acelerar. Com a pandemia, a gente estava fazendo muito call, né? Basicamente todas as pessoas que têm um negócio fizeram um call, se conectaram online com outras pessoas, só que agora a gente vai poder ver as movimentações, né? A gente vai estar vendo um novo nível visual, uma nova camada de velocidade de áudio, de vídeo, tudo isso muito mais real. Então, quando a gente tem uma palestra, por exemplo, essa palestra que a gente gosta muito, um assunto determinado, a gente pode visualizar essa palestra de uma maneira muito acessível, sei lá, muito... Vamos supor, tem uma palestra, sei lá, o Mark Zuckerberg lá tá falando alguma coisa e eu quero participar daquela palestra. Eu posso ter essa possibilidade, né? E uma outra coisa dentro de um hobby, vamos supor que eu goste muito de fazer churrasco. Então eu posso me conectar ou pagar uma classe, né? Pagar basicamente um curso, e aí essa pessoa tá me ensinando ali como fazer um churrasco, sei lá, a pessoa que eu mais admiro nesse ramo, ok? E assim a gente vai pro lado de futebol, né? Eu posso daqui a pouco ver o Neymar falando muito próximo, posso interagir com o Neymar, por exemplo, entenderam? Então tudo isso vai deixar a gente mais próximo, né? A nossa imaginação é só pensar, o que eu quero fazer online aqui que ficaria muito mais real, né? Eu até vi um vídeo sobre o metaverso, depois eu vou comentar, mas o Vini tem mais um. Não, eu ia citar que de alguma forma o metaverso ele me parece que é um pouco do que já acontece hoje com aqueles games, né? Onde a gente vê, principalmente, né? Não exclusivamente, mas principalmente os mais jovens ali que eles conversam com os amigos e tem seus clãs, seus grupos, enfim, tem vários tipos de jogos, de games nesse sentido, onde de fato eles estão ali dentro daquela realidade e conseguem fazer várias ações. Dá
pra dizer que é mais ou menos isso, Léo? Sim, inclusive teve um show do Justin Bieber dentro do Fortnite, que é um game assim muito conhecido e tal. Eu não jogo assim, não conheço muito bem, mas tem shows lá dentro do metaverso, onde o artista está lá real, né? E aí um monte de gente consegue ver o show e assim por diante. Foi um evento dentro do jogo, e esse jogo aí, por exemplo, a Coca-Cola lançou um produto dentro do jogo. Que seria o token, por exemplo, a gente poderia dizer que isso, são tokens não fungíveis ali, que são seguros pelo protocolo blockchain. Então ele lançou isso também, né? Eu acho que dentro desse mundo de possibilidades, praticamente todas as atividades que o ser humano exerce, né, nesse mundo real aqui, ele vai buscar de alguma forma algum tipo de interação e de experiência no metaverso, né? E aí eu tava vendo um vídeo assim que é bem impactante, porque aí a gente fala, como o Guzatti falou, né, de comportamento, né? Então, jogos, né, finanças, educação, mas também eu vi coisas a respeito de interações humanas, de sexo, de relacionamento, né? Então a gente vê que aquilo ali pode de fato se expandir, né, para uma série de usos e se tornar, como você falou, uma outra camada, né? De certa forma eu vejo que o imaginário, né, humano, as projeções, quando entra um pouco no ambiente psicológico, a gente vê que já existe de alguma forma dentro do pensamento de um coletivo uma vida que talvez não seja exatamente aquilo que é a realidade. As pessoas imaginam algo, pensam algo, de alguma forma esse ambiente parece materializar em um certo nível aquilo que então era pensamento, projeção, né? Então, de alguma forma parece que quando você falou do Fortnite, ou quando a gente fala de pensamentos de um grupo, ideias de um grupo, de alguma forma parece que já se criou umas bolinhas de metaverso, assim, né? Parece que agora se tem uma plataforma e um ambiente que torna tudo isso, vamos dizer assim, uma experiência mais real, né? Sim. E uma das coisas do metaverso também, antes do break, é que ele pega o conceito de virtualização, né? E hoje, predominantemente, a nossa experiência com o consumo digital é audição, visão, né? Tá muito no visual, na audição ali você fala também, mas ele vai trazer também essa questão do tato. Eu não sei se do paladar já existe alguma coisa, do olfato não sabemos também, ainda, né? Mas ele trabalha muito, ele vai expandir, né, a virtualização desses sentidos para que a gente possa estar dentro desses ambientes digitais também. Eu sou fã daquela série Black Mirror, recomendo, e eu acho que ela dá um spoiler legal do que pode vir a ser essa nova experiência e interação em ambientes, né, virtuais ou nesse metaverso. A gente vai fazer um rápido break, a gente tem muito conteúdo ainda para passar para você ouvinte, tem muita pergunta para fazer pro Leonardo Guzatti, a gente já volta com um cafezinho digital ali agora. Estamos de volta, bloco 2. Bora. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e hoje falando sobre um assunto aí que inclusive as pessoas interagiram com a gente aqui pelo Instagram, dizendo que é um assunto tenso, que é um assunto que tem, né, curiosidade aí. A gente já recebeu pergunta também aqui ao vivo, e a gente está falando sobre metaverso com o Leonardo Guzatti Dengo. Ele é CEO da Ecosys Brasil aí, uma franquia de marketing digital que inclusive vai receber prêmio agora em abril, né? Vamos receber um selo de excelência pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. É isso aí, o Leonardo Guzatti, para quem não conhece, né, não conhece aqui no Pulso, ou enfim, nas atuações da empresa dele, ele é conhecido aqui como o Steve Jobs lagiano, né? Porque realmente, assim, não, mas é muito legal, a gente fala brincando, né, do Steve Jobs, mas é muito legal ver a inovação que você trouxe nesse ambiente de marketing digital, né, e a possibilidade para empreendedores, né, serem franqueados da tua empresa, né? Então, desta franquia que é a Ecosys, com um produto muito legal, né? E você, vamos dizer assim, principalmente ali no início, conseguiu captar, né, o que era uma possibilidade, né, de futuro, né, alguma coisa real que as pessoas e empresas iam precisar, e por isso, claro, que a tua empresa é tão inovadora e tão legal e tá tendo esses resultados, né? Então, parabéns, e a gente fica honrado, né, de te receber mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Orgulho, né, cara, do amigo aí também, e realmente que mais empreendedores, né, possam seguir os seus passos aí também, se inspirar em você, Léo. Parabéns obrigadão pelas energias, né? Eu fico muito feliz. Bora então para começar esse bate-papo, mas antes a gente tem a nossa dica de gestão e entender sobre metaverso, NFTs, criptomoedas e várias outras tecnologias que vão transformar a nossa sociedade e automaticamente o seu negócio. Para você entender de tudo isso, você precisa dedicar tempo e estudar o assunto, né? Tá ligado aí no assunto. Aí você pergunta, tá, mas como que eu vou ter tempo para poder estudar e me aprofundar nesses temas se eu tenho que ficar trabalhando aqui no meu negócio? Então, se este é o seu problema, você precisa começar a delegar tarefas
tarefas que não são tão importantes ou que não estão tão conectados com o core business do seu negócio. Então, para isso você vai ter que selecionar algumas tarefas que vão fazer você sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Que é o momento atual, e ir para aquele futuro dos sonhos. A BeMind, né? Que é parceira aqui do Pulso, está aqui justamente para te ajudar nisso. Com a BeMind você terceiriza aí os seus processos administrativos, informatiza a sua empresa com o sistema ERP, né? O software ERP OMI, inclusive vai no podcast aí, volta 2 episódios, vai ter um episódio especial falando sobre como você pode usar o ERP aí no seu negócio para alavancar os resultados e implantar isso de uma forma bacana, e a BeMind inclusive pode te ajudar nisso também. Além disso, eles vão também cuidar das suas finanças, pagar ali seus boletos junto contigo, organizar seu fluxo de caixa e também fazer a contabilidade, ou seja, você só se preocupa em cuidar aí daquilo que faz diferença pro seu cliente, pro teu negócio crescer. Chama a BeMind lá no Instagram, @BeMind Soluções, ou pelo site bemind.com.br, chama os especialistas aí que você vai voar junto com eles. Inclusive nós somos clientes da BeMind. Olha aí, Léo, legal, cara. Ecosys é cliente BeMind. Somos clientes. Que legal. Muito bom aí, pessoal. Terceirizam as rotinas administrativas, é isso? Isso, exatamente. Muito indicado aí, pessoal, vale muito a pena. Valeu, pra quem obrigado. quer ganhar velocidade aí, Perfeito, vale a pena. Léo. Valeu, legal. tá endossado já então, né? Voltando então pro nosso bate-papo, Léo, o que já tá acontecendo nesse metaverso, né? A gente falando assim, esse mundo de experiências, né? Essa camada, como você chamou, né? De um ambiente virtual, de uma realidade aumentada, o que já está acontecendo? Legal, até é importante destacar que quando a gente fala de metaverso, algumas pessoas imaginam o Facebook lá, que mudou o seu nome de Meta, né? Isso já é um indicador, uma empresa daquele tamanho, já mudar o seu nome para Meta, é um baita indicador que realmente faz sentido alguma coisa, né? E também, por exemplo, a Microsoft tem o seu metaverso, onde é muito mais voltado para a área corporativa, né? Então, às vezes, quando a gente fala de metaverso, a primeira coisa que as pessoas pensam é Facebook, mas não necessariamente, né? Tem outros metaversos também. Então, o que já está acontecendo? Está acontecendo shows virtuais, está acontecendo palestras virtuais, algumas grandes marcas como Coca-Cola criaram NFTs e já estão dentro do metaverso, a Nike, Ralph Lauren, Itaú, Vans. Posso comprar um tênis da Vans? Pode comprar um NFT, a Gucci. Temos aí a Lojas Renner, que inovou fazendo uma convenção aí para os seus colaboradores dentro do metaverso. McDonald's também está lançando. Então as empresas elas estão aproveitando, né? Não que vai ser uma substituição. O metaverso vai substituir o que a gente tem hoje? Não, assim como eu trabalho com tecnologia, né? A gente trabalha com marketing digital. Antes as pessoas falavam que o e-commerce ia substituir a forma em que as pessoas iam comprar. Não substituiu. Ela complementou. Então o metaverso vai mudar muito a experiência que as pessoas vão estar visualizando os produtos dessas empresas, vão estar se conectando com essas empresas e conectando com outras pessoas. Então tudo isso já está acontecendo. Shows, palestras, ainda está muito voltado para o mundo de games. Então os jovens estão se aproveitando muito disso. Talvez essa tecnologia que a gente está falando hoje, daqui a 10 anos ali, como o Malek falou, a gente vai estar olhando assim, nossa, hoje já é tão comum, daqui a 10 anos você pode ser uma coisa muito comum, né? Então, a gente está vivenciando algo que está startando. Ô Léo, e você citou, né, dessas empresas, dessas marcas que já estão com produtos e de alguma forma já estão inseridos nesse meio, nesse metaverso, e você cita uma empresa, né, que é a Renner, que é uma empresa nacional, e aí da convenção, eu fico pensando, como que eles fizeram? Porque, e aí eu acho que é uma dúvida pra gente também desmistificar. O que a gente precisa pra estar nesse ambiente? Tem que pagar? Como é que funciona? Será que eu preciso ter um equipamento especial? Enfim, o que a nível de tecnologias é necessário, né, pra você ir pro metaverso? O que é acessível pra todo mundo já? Sim, primeira coisa, é importante separar o metaverso entre a parte mais interativa dele e a parte de investimento, né? Porque são duas coisas distintas. Então, eu posso estar no metaverso como investidor e eu posso, sei lá, criar uma conta na corretora, que a mais comum hoje é a Binance, mas tem mercado cripto, né? Tem algumas outras empresas nacional, né? E aí, basicamente, o que acontece? Eu posso comprar um óculos, né, que seria a forma de interagir dentro do metaverso. Esse óculos aí, ele não tá tão acessível ainda para as pessoas. Ele são custa aqueles óculos de VR, né, que é um... Exato, isso mesmo. Você fica lá dentro daquele óculão lá vendo tudo, né? Isso, e aí tem algumas marcas desse óculos. Por exemplo, a Xiaomi agora, se eu não me engano, tá entrando nesse mercado com óculos um pouco mais em conta aí, a partir de 500 ou R$1.500, alguma coisa assim.
Mas o trivial, assim, mais comum, o óculos que é o Quest, é o Oculus Quest 2 aí, que é o segundo modelo, ele custa em torno de R$2.500 a R$3.000, tá? E aí é claro que daí tem outros óculos que custam R$50.000, por exemplo. Então, ainda é uma tecnologia que não tá tão acessível, né? Ele não tá tão acessível para você experimentar sem saber o que é, né? Mas hoje com somente o celular ou com o computador em casa, a gente consegue ter acesso a esse ambiente e de alguma forma interagir. Claro que sem essa experiência, toda essa imersão, é possível fazer isso ou é obrigatório que você tenha esses dispositivos, né, esses devices para poder se conectar no metaverso? Olha, eu não sei se existe algo, com certeza deve ter algo específico para o computador, mas hoje o que a gente visualiza mais são através dos óculos, tá? Não tenho essas informações assim mais detalhadas para te exemplificar aqui, mas o que é mais comum seria, eu vou comprar um óculos, né, custa R$2.500, aí sim eu vou poder fazer toda a iteração, né? Porque o óculos, o equipamento precisa ter um nível de sensibilidade, som, né? Precisa ter um hardware ali para entregar bem o que o metaverso promete. De alguma forma é semelhante ao movimento e à passagem, né, para esse mundo digital que os smartphones também fizeram, né, nessa interação que a gente pode ter uns com os outros, né? No começo nem todo mundo tinha um smartphone, hoje é praticamente, tem, né, pessoas que compram um smartphone com R$10.000 hoje, né? Exatamente. Então acredito que também esses equipamentos, essa tecnologia também vai mudando nesse sentido, né? O que de alguma forma também nos coloca naquela condição que já é, vamos dizer assim, o modo como o nosso mundo funciona, pelo menos até hoje, né, ainda funciona assim, que é a questão de que as pessoas que acabam tendo um poder aquisitivo maior acessam primeiro essas tecnologias e essas possibilidades, né? E aí a gente também vê um movimento, né, Guzatti, desses jovens, como você falou, que já estão acostumados, lá você citou aquele game ali, o Fortnite, né? Isso. Esses jovens que já estão acostumados com esses ambientes e com essa jogabilidade vão ter mais facilidade. Vai ser também natural, né? Com o tempo eles já vão indo fazendo essa transição. Uma outra coisa que agora eu lembro na época da pandemia que a rádio tava ligando aí pra quem ia participar do programa, tava fazendo tudo online, né? Então imagina só dentro do metaverso aí, participando aqui da RC7, né? Pode ser que isso aconteça, né? É um caminho. Dá pra imaginar, né? Pra imaginar a pessoa meio dentro de um estúdio, junto com as pessoas, daqui a pouco participando, né, de uma plateia ou interagindo, né? Olha, a gente recebeu uma participação aqui da Juliana Maria, que é a nossa colunista. Legal. Ela disse que pode parecer um absurdo, mas a compra e venda de terrenos no metaverso já está movimentando milhões. Olha e só. já começou ano passado durante o auge da pandemia. Ela disse que pessoas físicas já estão comprando com a ideia de adquirir um patrimônio e sair na frente e, consequentemente, dobrar ou triplicar o investimento. Ela disse que fica a dica, quem quer investir já tem até imobiliária virtual fazendo essas intermediações. Perfeito, tem algumas empresas, né, que anunciaram a compra, né? Acho que a Nike anunciou a compra de um terreno, né, desses virtual para construir dentro do metaverso ali uma experiência também para algumas pessoas. Então, de alguma forma esse ambiente vai ser também, como ela falou, né, vai ser loteado, vai ser fatiado também em partes. O que fica também de dica é qual vai ser a plataforma que vai valorizar, porque a mesma questão dos terrenos no mundo real, né? Eu lembro que o meu avô teve a oportunidade de comprar um terreno em Balneário Camboriú, quando aquilo lá era só mato, né? Vamos dizer assim, né? Em termos, não poderia valorizar, mas daí vem a pergunta, mas será que vai acontecer? Como, né? Qualquer investimento. Qualquer investimento. Então acho que esse é um ponto delicado também, né, Léo? Com certeza. O próprio Neymar comprou NFTs. Tem alguns NFTs assim que algumas pessoas famosas estão comprando que tem um valor artístico. É uma arte digital. E aí quando uma pessoa famosa compra, aquilo tende a valorizar. E ainda mais se ela é limitada, né? Então dentro do mundo de cripto, existe uma coisa que, né, até o próprio Bitcoin, se a gente for falar que é né, ele tem uma escassez, né? A escassez faz que aquilo, sei lá, se tem 10 artes virtuais e um artista famoso lança essas 10 artes e alguém famoso como o Neymar vai lá e compra essa arte, tende as outras 9 valorizar. E alguém quer estar ao lado do Neymar comprando aquele NFT. Assim como está acontecendo com terrenos virtuais, onde uma pessoa famosa compra e as outras pessoas ao lado querem comprar para serem vizinhas dessa pessoa famosa dentro do metaverso, né? E é claro
claro que tem que ter cuidado com isso. Tem momento bom, momento ruim para entrar, então a gente tem que entender que é um mercado ainda com um risco muito maior, mas tem, né, atrelado a esse risco um potencial muito grande de crescimento, né? Perfeito. Então aí que a gente tem o investimento versus retorno. Pô, vale a pena isso, não vale a pena isso, e dentro do metaverso, das suas criptos ali, enfim, uma infinidade de moedas que também podem impactar os nossos negócios. Isso daí pode, né, ser positivo, negativo, então a gente tem que saber escolher aí, ver qual é né, onde que a gente vai entrar. O Augusto Danipur diz assim, né, que para esse tipo de investimento você coloca assim, vamos dizer, o troco do leite. Ele usa um termo, né, tipo assim, o troco do leite, não o dinheiro né, que você tá guardando ali para um investimento da família, alguma Exatamente. coisa. Então daqui a pouco, como a Juliana também falou e você tá falando, Léo, né, e o Augusto também, né, nos disse também aqui no programa, daqui a pouco um valor pequeno você pode fazer um aporte, correr um risco maior, né, mas pode de fato ter uma valorização muito legal. O bacana é estar atento a tudo isso que está acontecendo, né? E aí quando você citou alguns players, você citou a Microsoft, citou o Zuckerberg, a Meta, né, com o Facebook, toda a rede, né, de redes sociais ali do Mark Zuckerberg. O que a gente precisa estar atento, né? O que observar nas ações dessas empresas, até porque a gente falou muito sobre pessoas, mas as empresas também têm que estar atentas a isso, né? O que observar de movimentações desses grandes players, né? Que a gente tem que estar atento, assim. Olha, é inegável que é uma grande oportunidade, né? Eu tô aqui falando sobre metaverso, falando sobre cripto, eu acredito nisso, né? Mas eu não, como você falou, assim, tem que colocar o troco do leite ali, né? Então, o adequado é você ser híbrido, assim, pô, se tu vai investir, investe na bolsa americana, faz os seus investimentos, guarda, né, o seu dinheiro pensando a longo prazo, né? Então eu acredito muito nessa oportunidade que o mundo cripto dá, né? Falando um pouquinho o exemplo ali, metaverso, por exemplo, quem entrar primeiro vai ganhar mais, né? Então aí sempre funciona assim. Se as empresas já estão lá, como Meta, Microsoft, a própria Tesla, né? O Elon Musk é um grande movimentador desse mercado, com stablecoins, enfim, stablecoins, para quem não sabe, é toda moeda que não é o Bitcoin, né? Então, dentro desse mundo existem uma grande possibilidades, infinitas possibilidades. Então, se tu sabe escolher, né? Ou se tu precisa pensar que é longo prazo, né? As pessoas têm essa visão de curto prazo sempre, e isso não é bom, isso vai fazer com que tu coloque algo e perca algo, assim, né? Vai ficar mais ansioso, né? Então é bom tu começar estudando, analisa isso, mas a oportunidade é aquela do terreno. Por exemplo, há 80 anos atrás, os nossos avós, bisavós, alguns ganhavam terreno aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, sim, pelo menos, aqui na Serra e em vários outros locais do Brasil, as pessoas trocavam a comida por um terreno ali, uma saca de arroz, uma saca de feijão por um terreno. Pode ser que esse movimento de cripto vai ser um movimento que vai tornar muitas pessoas milionárias, né? Eu acredito muito nisso. Então é um movimento de grande oportunidade, mas alguém vai perder com isso também, né? Alguém vai perder o seu dinheiro lá. Até então... porque você citou o NFT ali do Neymar, mas ele teve uma desvalorização absurda. Então se algum investidor disse assim, eu quero colar com o Neymar nesse NFT, e ele comprou um NFT daqueles do macaco entediado lá, né? Como é que é? Boring Ape, acho que é isso, né? Sim. E aí comprou um daqueles NFTs lá, que é uma arte, né? Algo único lá e exclusivo, mas teve uma depreciação terrível. Então, claro, nem sempre o mercado aceita, né, tudo isso. Eu acho que o que você falou é uma oportunidade, tem que estar atento, né, e realmente muita gente pode se tornar milionária, mas tem que ter alguns cuidados. A gente sempre recomenda isso aqui no Pulso. Agora, o lado bom é que você não vai precisar fechar a tua empresa e abrir ela no metaverso. Como o Guzatti falou, o e-commerce não acabou com as lojas, né, reais, as lojas de rua ou de shopping center. É um movimento para você estar atento, para você, né, participar, e claro, em algum momento isso pode se tornar um negócio principal. Só para finalizar esse bloco, tem gente ganhando dinheiro já no metaverso, Léo? Nossa, sim, tem. Se tu pesquisar assim no Google, tu vai ver crianças de 12 anos investindo o dinheiro do avó e ficando milionária. Tu vai ver N situações assim. É claro que é uma parcela muito pequena da população, mas a gente sempre fala assim, tu tem que investir com consciência e a longo prazo, né? Só para chamar a atenção, assim, às vezes a gente fica pensando de uma maneira mais normal. Mas imagina só, o Neymar tem o seu NFT, imagina só o Neymar depois ele se aposentando e esse NFT valendo, sei lá, bilhões, né? Então talvez esse NFT do Neymar está atrelado à pessoa do Neymar. Então se o Neymar está em alta,
talvez esse NFT esteja em alta. Então, são coisas são várias, né, maneiras de a gente interpretar isso, né? Que sai um pouco da nossa esfera de controle, né? A gente não consegue entender muito bem o que vai acontecer. Quando é que as ainda. pessoas vão dizer que aquilo ali vale o que vale, né? Exato. Talvez se tivesse do Pelé, o Pelé criou uma única NFT. É a única figurinha quando ele se do aposentar Pelé. E quando talvez o Pelé morrer lá, né, acontecer, Deus o livre, porque é um baita de um ídolo pra todos nós aí. Então pode acontecer isso, né? Se ele tem algo atrelado à pessoa dele, uma arte atrelada à pessoa dele, talvez isso tenha um valor inestimável. Verdade. Lá na frente. A gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, Suzana Hall, que por acaso é minha mãe. A gente vai deixar no terceiro bloco, a gente vai responder ela o que é Tolkien. Pergunta dela o que é Tolkien. A gente já responde aí, a gente vai para um rápido break e já volta com o Pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando sobre metaverso e esse mundo de possibilidades num ambiente aí digital, né? Nessa realidade aumentada. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o CEO da Ecosys Brasil, Leonardo Guzatti Dengo, nosso amigo aí, também parceiro do Pulso, que também já deve pedir música também, né, Vini? Já teve aqui quantas vezes já? Acho que já é a terceira, né, Léo? Acho que é a quarta vez. Quarta vez já, na né? próxima já pede a pedir música. Duas músicas, então. Agenda com o Luan ali. É isso aí, vamos lá. E falando de metaverso, tem a nossa dica de tecnologia, né, Vini? O metaverso é literalmente um novo universo, né, repleto de oportunidades para você e para o seu negócio. Pense comigo, em um mundo onde você vai praticamente entrar na tela do computador, não dá para ficar refém de uma internet que não funciona. A AT Plus já está ligada nesse movimento e investe constantemente em infraestrutura, capacitação da equipe e equipamentos para não deixar você de fora dessas oportunidades. Tudo isso sem esquecer das necessidades contemporâneas também do seu negócio. Afinal, sua empresa deve estar no metaverso, mas também vai ter que ter um e-mail funcionando, precisa estar com o telefone lá sempre disponível, por que não também de repente um telefone 0800 aí para os seus clientes poderem ligar e você passar uma imagem de uma empresa que, né, tá lá disponível para as pessoas ligarem gratuitamente para você. Então, para tudo isso, né, tanto para as necessidades futuras quanto para as necessidades atuais, a AT Plus está aí para te ajudar. Liga ou chama no WhatsApp 49-3240-0800 e se conecte com a AT Plus. Perfeito. E falando também, né, dessa questão do metaverso, a gente consegue ter um gostinho, né, do que vai ser o futuro, né? E, sabe, eu me pergunto se todo mundo vai conseguir se adaptar de fato a isso, né? Porque a gente ainda tem muitas pessoas que guardam o dinheiro debaixo do colchão, a gente tem muita gente que não usa a internet ainda. Eu quero dizer que vem novas tecnologias e nem todo mundo se adapta, né? Quem não se adapta acaba tendo mais dificuldade, né? Por exemplo, quem não se adaptou à internet banking, né? Por exemplo, continua pegando longas filas em bancos tradicionais aí, né? Uhum. E você, claro, não precisa necessariamente entender de tudo, mas você precisa ao menos ter o seu dinheiro real, suas economias, os seus negócios associados a uma instituição que realmente está preparada para essas mudanças do mundo online. Por exemplo, né, o Sicredi vem se preparando há muito tempo e vem ajudando aos poucos as pessoas, né, os associados, a entender esse processo e a utilizar os benefícios que o mundo digital proporciona de uma forma segura, né, sem riscos e com a possibilidade de você ir a uma agência também pessoalmente e resolver tudo se você preferir. Então, abre aí sua conta no Sicredi, tem acesso a essa e outras vantagens aí, o seu dinheiro lá numa conta real, né, onde você consegue entender um pouquinho sobre esse novo mundo aí do banco online, né, e todos esses movimentos que são, vamos dizer assim, antecedentes até do metaverso, mas que muita gente ainda tá aos pouquinhos se inteirando. Liga lá no telefone 493289-9800, visita uma agência do Sicredi aí, se associe, que você vai ter com certeza ajuda aí para você ir aos pouquinhos entrando nesse mundo também digital. Voltando pro nosso bate-papo, a gente falava sobre como as pessoas estavam ganhando dinheiro no metaverso. Teve o caso da Juliana Maria, que falou, né, sobre a questão dos investimentos em terrenos, falamos de NFT, mas também tem gente trabalhando ou jogando no metaverso. Tem sim, a forma com que o emprego e as profissões podem mudar, né, ou podem se complementar. E basicamente hoje tem jogos com uma economia dentro do jogo baseada na nossa economia real, por exemplo. Ou seja, imaginem só um mundo, né, um game lá dentro, onde esse jogo paga salário e cada item que eu tenho, cada moeda que eu tenho lá dentro desse jogo, ela está equalizada com o nosso dinheiro na vida real, com o dólar, com o Bitcoin. Eu posso trocar essa moeda por um Bitcoin e depois eu posso trocar por real, por dólar, enfim. Então existem jogos, games que estão pagando as pessoas para jogar.
Isso já está acontecendo. Tem games que estão prometendo salários de médico, tem N situações acontecendo. Tem gente de fato ganhando dinheiro, onde você entra no jogo, você paga para jogar o jogo, e esse jogo aí, ele foi criado, né? A Axie Infinity é o jogo mais conhecido nesse meio, e a Axie Infinity tem uma criptomoeda, e toda a economia dentro desse jogo é baseada na economia dentro dessa moeda que o jogo criou, e aí você pode trocar essa moeda por Bitcoin, e você pode trocar por outras moedas, então por exemplo, vamos entender assim, pra aquele ouvinte que não jogou tanto game assim, né? Você joga o joguinho lá dentro do metaverso, daí você ganha as moedinhas do jogo, mas essas moedinhas podem ser convertidas ou elas já são, vamos dizer, um dinheiro que tem equalização com o mundo real. Eu posso transferir isso para uma outra cripto, e daí dessa cripto você transforma em dinheiro, né? Em dinheiro real. Então, imagina só, olha só que loucura que está acontecendo. O mundo, né, desse jogo está conectado com a economia do mundo real. Então, se um item dentro do jogo ali, se a moeda do jogo vale mais ou menos, está conectado com, né, como se fosse quase um mundo ali, né, diferente, assim, uma coisa muito louca. De fato, o metaverso mesmo, né? Exato. Um mundo mesmo, né? E aí, como essa questão do jogo, o jogo vai lá, paga a pessoa, depois ela pode tirar trocar por dinheiro e tudo mais. E realmente tá pagando bem hoje, né? A gente não sabe se isso vai acontecer ainda, tem várias especulações se isso é pirâmide, se não é, mas tem uma lógica muito grande por trás, né? Tem várias empresas apostando nesse novo modelo, né? Inovador ainda, que a gente não sabe onde pode chegar, né? Mas, por exemplo, dentro do metaverso, eu posso ir para um lado mais profissional, corporativo, onde eu posso ser um auxiliar de alguém que dá um curso lá e ganhar dinheiro por estar lá dentro. Então, se o metaverso começa a pagar dinheiro para as pessoas, o movimento vai acelerar para as pessoas se adaptarem para esse mercado. Então, a gente não sabe quanto tempo que isso vai levar, né, o que vai se movimentar, mas essa parte de games aí tá acontecendo muito mais rápido. Você acredita num movimento semelhante assim ao dos smartphones, no seguinte sentido: as pessoas passam horas em frente a um smartphone. Você acredita que vão ter pessoas que vão passar uma boa parte do dia com óculos de realidade aumentada e vivendo dentro desse metaverso? Eu acredito que sim. Se a gente for pegar o celular aqui, o tempo que as pessoas estão ficando na rede social, simplesmente por ter interações com outras pessoas, com certeza vão ter pessoas que vão saber utilizar, outras não, mas se a gente olhar no YouTube hoje, tem pessoas, digita lá assim, passei 120 dias no metaverso. A pessoa passou 120 dias experimentando o metaverso, experimentando como era o metaverso, aí ela conhece pessoas lá dentro, depois ela vai lá e se conecta pessoalmente com aquela pessoa. Ela tá comendo ali na frente em casa, assim, sem sair de casa, mas é claro, eles estão fazendo esses vídeos pra quê? Pra ganhar um número de views gigantesco, receber dinheiro através de outras plataformas, como por exemplo o YouTube, né? Então tudo isso está acontecendo. Isso está despertando muita curiosidade das pessoas. Então tem gente lá pagando por isso, pagando a sua vida ali, trocando dias da sua vida para mostrar para as outras pessoas como que funciona. Tem um lado bom disso, que é quem tá de dieta ali vai comer, vai estar vendo um X-Bacon na frente, mas tá comendo um alface, né? E aí também, né, aqueles pais que ficam ali chateados, filho, sai desse computador aí, vá trabalhar, não, mas agora a coisa tá mudando um pouquinho. Mas a gente fala muito sobre o comportamento das pessoas. Exato, tem tudo a ver com isso. E quando a gente fala em comportamento, a gente pode atrelar e linkar isso com os setores da economia, porque comportamento das pessoas são os comportamentos dos consumidores também. O que a gente pode prever, assim, Léo, por exemplo, na área de marketing, né? Que hoje a gente fala de redes sociais, a gente teve semana passada com o Juliano aqui falando sobre tráfego pago, sobre as campanhas. O que as empresas já estão atentas de oportunidades para, digamos assim, alavancar os seus negócios dentro desse ambiente digital? Tu já deve ter visto alguma coisa, algumas oportunidades? O que muda nesse cenário todo? Olha, hoje as maiores empresas, elas estão aproveitando para surfar nessa onda, mas muito com a volatilidade, né? Já tem muito dinheiro investido em cripto, assim, se a gente conectar, tem países que oficializaram uma moeda como Bitcoin já, então isso está crescendo muito. Mas voltando ao lado de empresa, existe ainda muita especulação, mas olha só, vou dar um exemplo. Se eu tenho ações da empresa Meta, né, eu tô lá na bolsa americana e eu comprei ações da empresa Meta, por que a Meta não vai ter um criptoativo, sendo que tem pessoas que também querem investir na Meta, mas quem investe na Meta, na bolsa, será que não está diminuindo o share dessa empresa?
E aí essa empresa, para não perder esse share, ela vai lá e abre um cripto para as pessoas investirem também. Então tudo tem a ver com a questão de, eu gosto da palavra multicanal, assim, né? Então, eu posso estar investindo um pouco ali, um pouco em cripto, e as empresas já entenderam isso, então elas estão se beneficiando disso, né? As próprias empresas são a Coca-Cola, Nike e outras. Vão existir outdoors digitais lá dentro do metaverso? Quando as empresas, eu acredito que sim, tá? E aí é onde poderia entrar a EcoSys lá no futuro. Sim. Que eu visualizo onde, se as pessoas estão lá dentro, o nível de profundidade que a gente conhece aquela pessoa aumenta. Por exemplo, com rede social, tudo que você curte ali, você deixa comentário, você tem um comportamento ali, e aí você começa a receber alguns anúncios. Dentro do metaverso, esse nível de profundidade para saber o que tu gosta vai aumentar muito. Então as empresas vão saber que música que você ouve, quando que você ouve, que tipo de NFT que você tem. Dependendo do NFT que você tem, eu posso entender que você vai consumir tal coisa e posso te lançar um anúncio. Então tudo isso vai se movimentar, né? Há uma tendência que isso aconteça. Eu acho que é realmente uma grande mudança, um grande movimento. Como você está falando, eu fiquei pensando assim, no caso do comportamento das pessoas, será que isso pode impactar a indústria, por exemplo? Em que sentido eu quero dizer? A satisfação das pessoas pode acontecer dentro do metaverso, de comprar um tênis virtual da Nike, né, com dinheiro real transferido para o metaverso e vice-versa, e daqui a pouco a pessoa deixa de comprar um tênis aqui na realidade porque o avatar dela lá tá com o tênis lá, sei lá, da Nike, ela gastou dinheiro com isso. Você acha que pode acontecer também algum tipo de conflito nesse sentido que cause o impacto no comportamento aqui na economia real, tanto pro varejo como pra indústria? Tu acha que pode haver algum tipo de mudança assim? Pode, por exemplo, se Vamos supor, se tu é um revendedor de um produto, talvez tu não vai ter condições para estar lá dentro do metaverso. Então isso pode fazer com que as empresas que já estão grandes, que elas já estão gigantescas, elas vão crescer ainda mais, né? Uhum. Então tudo isso pode acontecer, ainda não sabemos. Uhum. Mas se eu entendo mais de comportamento das pessoas, eu posso vender lá o virtual para quem quer virtual e posso vender o real para quem quer o real, estando dentro da mesma plataforma de realidade aumentada, por exemplo. Perfeito, entendi. E queria perguntar, menino? Não, eu tava aqui refletindo, né, cara, e eu fiquei pensando, será que as pessoas será que os efeitos colaterais disso, né, trazendo um pouquinho pra questão dos impactos que podem ser negativos, né, será que as pessoas vão esquecer um pouquinho a sua vida real aqui e digamos assim, criar um mundo perfeito dentro desse metaverso e as coisas aqui vão desandar de alguma forma? Vocês enxergam algum impacto nesse sentido? Cenário apocalíptico. Eu pensei o seguinte, né? A pessoa tá andando descalço na rua, mas tem um tênis no metaverso. É uma brincadeira, mas... de alguma forma você já viu aquelas pessoas, né, que tem, por exemplo, um carrão financiado, que não tem uma economia, que não tem, né, vamos dizer assim, uma segurança para sua família, mas demonstram algo para a sociedade. Talvez, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente acaba reproduzindo aquilo que é o ser humano, né? Eu não sei, não quero me meter na resposta do Léo, mas o que você acha, Léo? Olha, eu vejo o seguinte, né? Por exemplo, eu gosto muito de natureza. Eu não vou deixar de me conectar com a natureza, né? Eu não vou deixar de ir lá pra, sei lá, pra uma cachoeira ou alguma coisa assim. Isso me faz bem, entendeu? Só que eu acredito que tem pessoas que não vão conseguir separar muito isso. Vou dar um exemplo. Hoje, com os jogos, né, tem crianças que ficam o dia todo no celular, ou nem só crianças, adultos e assim por diante. Nada contra essas pessoas, mas é uma questão de comportamento. O comportamento dela está 100% ali. Isso pode acontecer, né? Como também pode deixar outras pessoas conscientes, tipo, eu vou usar isso aqui durante um X período para fazer reuniões, para melhorar a minha área profissional, e tá tudo bem. Então eu vejo muito que ainda está incerto. De alguma forma é um ambiente que ele proporciona, né? Ele pode tocar em alguns vícios das pessoas, e aí você vai ficar lá dentro por muito tempo. Até porque, como o Léo falou, né? Tem muito mais informação sobre a pessoa, sabe-se usar os gatilhos certos também, e por isso os smartphones conseguem manter tanto tempo as pessoas mesmo relatam, né? Nossa, quando eu vejo, eu tô no celular, passo 2-3 horas e nem percebo, né? É uma fuga, né? Não deixa de ser uma fuga, mas principalmente porque tá muito estudado o ser humano, comportamento, e sabe-se o que fazer com o ser humano para manter ele ali, né? Então acho que tem muito conhecimento envolvido aí. Eu acho que quando o Guzatti fala assim da questão empresarial, né? Como é importante para minha empresa estar, por exemplo, com a EcoSys lá no marketing digital, ou estar daqui a pouco assessorado pela Nipur Finance nos investimentos, para que eu possa adentrar num mundo como esse com segurança, né? Porque de fato é fácil a gente se perder às vezes pela questão emocional e por alguns desses gatilhos, né?
gente tem uma pergunta que é bem relevante também de fazer, a questão assim que talvez seja a dúvida de muitos ouvintes, né? No passado já teve aquela história do rádio, por exemplo, a TV vai matar o rádio. Pelo contrário, né? Sim, isso não existe. Em relação ao metaverso, você acha que ele pode afetar a utilização do modelo atual de internet? Olha, vão surgir novas possibilidades com uma conexão melhor, vai ser criado, né? Como a gente vai para a Web 3.0, a gente vai ter um nível de conexão melhor, vai ter várias outras ações, né? Mas eu acredito muito nesse modelo mais híbrido mesmo, mais multicanal, assim. A presença vai sendo continuada, né? Isso já acontece de alguma forma, né? O que eu percebo, por exemplo, e isso eu tô falando com a minha opinião, não estudei sobre isso, mas eu percebo que, por exemplo, o TikTok, que é aquela rede social mais recente, eu percebo pessoas mais jovens lá dentro. Exato. Mas não quer dizer que o Instagram, o próprio Facebook ou que outras redes sociais elas deixaram de existir. Talvez elas perderam alguns usuários que focaram mais naquela rede social. E aí tem uma questão também das gerações, né? A gente tem muitas gerações convivendo juntas. Então, dá pra dizer que o metaverso ele vai ter lá uma predominância de uma geração, mas não quer dizer que ele vá, entre aspas, né, matar aí a internet como, né, o e-mail, essas coisas mais tradicionais que existem. Talvez algumas coisas podem não funcionar mais e serem muito melhores no metaverso. Enxerga isso também, né? Tipo, por exemplo, a gente tinha lá o fax, né? O fax tá extinto já, sim, né? Graças a Deus. Por causa do e-mail. Mas algumas coisas elas permaneceram. O telefone, por exemplo, permaneceu. O rádio permaneceu. A gente tá aqui no rádio agora. Tu enxerga que tem alguma coisa que possa ser que o metaverso vai anular totalmente, assim? Não, eu não consigo enxergar hoje, assim, uma maneira que o metaverso anule 100%. Hoje a gente faz um call, mas tu faz uma ligação por telefone, faz uma ligação via Google Meet, vai fazer uma conexão com outra pessoa dentro do metaverso. Eu acredito que é a maneira diferente de se comunicar, né? Eu vejo que é muito por aí. Existem novas maneiras de você usufruir de algo que você já usufrui hoje. Perfeito. Para finalizar o programa, a gente tem duas questões aqui. Uma, responder a Suzana Hall, que tá dizendo que é assustador, né? Eu vi meu avô comprar uma televisão e aquilo já era impactante, né? Com 6 anos de idade, ela viu o avô dela comprar uma TV e aquilo já foi uma revolução na época, né? E aí, ela nem é tão velha assim, né? Minha mãe é bem novinha. E aí, assim, ó, ela quer saber aqui o que é Tolkien. E aí, para finalizar, Léo, também, o que a gente esqueceu de falar sobre o assunto, assim? Legal, então, em resumo, o Tolkien, na verdade, é uma chave, né? Para tentar trazer, assim, para que o maior número de pessoas compreenda, Tolkien é uma chave, né? E quando a gente fala de NFT, isso é uma chave, que ela é única, que ela está conectada e uma pessoa é proprietária daquela chave, por exemplo, e a ideia é que essa chave ela é não fundível, né? Que ela não é quebrável, digamos assim, tá? Basicamente é isso, né? Para tentar mostrar pro ouvinte. E uma coisa que a gente não falou, né? Complementando um pouquinho, são que dentro do mercado de cripto existem várias outras categorias, né? Tem criptos ativos, né? São moedas que elas são stablecoins, que são qualquer moedas que não é o Bitcoin. Aí a gente tem smart contracts, que são contratos inteligentes, que aí a gente entra com Ethereum e tem várias outras moedas de Ethereum. Eu tô falando isso porque pro ouvinte compreender que não quando a gente fala de criptomoeda, metaverso, não existe só uma possibilidade, existem N possibilidades. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Não dá para você afundar nesse mundo aí, né? Enfim, é importante que você saiba fazer suas escolhas, e tem dentro do mercado de cripto são várias categorias, como DeFi, finanças centralizadas, mas o que eu acredito muito é a descentralização. Então, isso que é importante, que fique a mensagem, que a descentralização, ela é uma coisa relevante. Perfeito. Léo, muito obrigado por você estar conosco aqui. Como a gente falou, a gente tem muito orgulho do trabalho que você tem realizado aí frente à Ecosys, e também por trazer esse conteúdo, né? Você tem se dedicado a estudar sobre isso, né? Trazer esse tipo de informação sobre metaverso, esses comportamentos. Isso vai ser muito impactante para as empresas. Fica a dica para você que está nos ouvindo, fique atento a esse mundo de possibilidades, ao metaverso, claro, com os cuidados que a gente citou aqui no programa, né? Em todos os sentidos. Fique atento a Juliana Maria ali falando dos terrenos aí virtuais também, dessas possibilidades. Pense o que você pode fazer com a tua empresa, né? Mas busque sempre os especialistas no marketing, na parte financeira, enfim, né? Esteja ao lado dessas pessoas para você também estar mais atento a isso. E não se preocupe, né? Muita gente mandou mensagem aqui dizendo que é assustador, né? Teve uma outra colega aqui que mandou assim: nossa, é tenso esse assunto, tal, né? E provoca uma série de emoções. Fica tranquilo,
né? O mundo real não vai acabar, né? E a gente vai estar aqui também para te trazer mais informação sobre o metaverso. Obrigado, Guzatti. Vini. É isso aí, né, Léo? Obrigado pela participação aí, o programa espetacular. A gente fazia tempo que queria falar sobre o metaverso aqui no Pulso, já é um assunto que para alguns já passou o hype, né, como dos outros, mas para muita gente ainda é novidade. Então, é importante a gente equalizar aí, deixar todo mundo por dentro, mas é importante, né, reforçando o que o Malek falou, estude, se aprofunde, né, vá buscar os especialistas também, assim como o próprio Léo, os parceiros aqui do Pulso também tem muito domínio sobre vários assuntos, podem te ajudar. E agradecer os nossos apoiadores também aí, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Win Digital. Vamos fazer uma excelente semana aí, ficar atento às novidades, e semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. É isso aí, segue o Pulso. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.